Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as expressões algébricas. Uma expressão algébrica, basicamente, vai ser uma expressão que possui números, letras, símbolos, operações. Então, nesse tipo de expressão, nós vamos ter muita coisa envolvida e tudo aquilo que já foi falado na aula sobre expressões numéricas vai poder ser aplicado aqui, mas é importante perceber que nas expressões numéricas nós sempre terminamos ela encontrando um valor numérico fixo, enquanto que nas expressões algébricas nós vamos estar sempre tentando reduzi-las a expressões menores, utilizando das técnicas que já foram vistas também para as expressões numéricas. Então veja aqui alguns exemplos de expressões algébricas. Primeiro, x mais 5 é uma expressão algébrica. b ao quadrado menos 4ac é uma expressão algébrica. 3/5 de m mais 1/6 de mn ao quadrado mais 1/2 de n são expressões algébricas. É importante que nas expressões algébricas nós vamos chamar os valores das letras de variáveis, porque a ideia é que realmente esses valores eles podem ser substituídos por números reais e as expressões, a partir daí, vão começar a assumir valores, a assumir resultados, entende? Então, por exemplo, ali na letra A, onde eu tenho x mais 5, eu posso ir trocando o valor de x por valores reais quaisquer, e o resultado dessa expressão, com isso, vai sendo alterado também. Na letra B, se você for trocando os valores ali das variáveis B, A e C, você também vai assumindo resultados diferentes para essa expressão. Os números escritos na frente dessas letras nós vamos chamar de coeficientes, tá? Então, as letras são as variáveis e os números que aparecem à frente dessas letras serão os coeficientes dessas variáveis. Na hora de fazer a soma entre expressões algébricas, nós vamos precisar do conceito de termos que são semelhantes. O que são termos semelhantes? Bom, os termos semelhantes, eles serão aqueles termos que possuírem a variável igual. Então, se eu tenho variáveis iguais tanto em letra como expoente, eu digo que esses termos eles são semelhantes. Veja aqui alguns exemplos do que seria semelhante e do que não seria semelhante. Temos a expressão 3xy menos 5x² mais 2xy menos x mais 3x² menos 7xy mais 4. Isso é uma expressão algébrica. Perceba que os termos aqui semelhantes, eles seriam 3xy, que é semelhante a 2xy, que é semelhante a menos 7xy. Por quê? Porque as variáveis ali, as letras que acompanham esses coeficientes, 3, 2 e menos 7, elas são iguais, elas são idênticas, tá? O que torna os termos semelhantes. Se a gente for olhar aqui, outros termos semelhantes, nós teríamos o menos 5x² semelhante ao 3x², porque eles possuem o x² como variável igual. Outro aqui que a gente poderia colocar como semelhante é o menos x com o 4x, porque eles possuem variável igual.
De modo que ao fazer a soma, né, e tentar simplificar, reduzir essa expressão, a gente vai fazer o seguinte: todos aqueles termos que são semelhantes, nós vamos fazer a soma entre os seus coeficientes e depois repetir apenas a variável deles. Veja aqui, ó, semelhantes eram 3xy com 2xy e menos 7xy. Ao fazer a soma, vamos ter 3 mais 2 menos 7. E depois isso, o resultado disso, acompanhado do xy. Nós tínhamos menos 5x² semelhante a 3x². Logo, menos 5 mais 3 acompanhado do x². Nós tínhamos o menos x e o mais 4x como semelhantes. Logo, menos 1, que é quem acompanha o menos x, mais 4, o resultado disso acompanhado de x. Chegando à redução, que será menos 2xy menos 2x² mais 3x. Então, essa seria a redução, a simplificação de uma expressão algébrica a partir de você pegar os termos que são semelhantes e ir aglutinando eles e juntando eles através da soma de termos semelhantes. Quando nós temos uma expressão algébrica que pode ser reescrita, né, de forma simplificada, nem sempre essa simplificação vai vir através da soma de termos semelhantes. Porque algumas dessas expressões, elas são originadas aí do produto de termos, tá? Então, quando você tem o produto entre dois termos, ou às vezes mais termos, resultando numa expressão grande, você pode fazer o processo contrário, que é pegar a expressão grande e voltar ela para a sua forma fatorada. E é assim que a gente chama, forma fatorada. Como que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai transformar uma expressão em uma fatoração, entre um produto de dois termos? Bom, existem alguns casos aí que nós vamos dar maior atenção. Sendo os casos de fatoração aí das expressões os seguintes. Colocar o fator comum em evidência. Veja aqui, ó, AX mais BX. AX mais BX, que está aparecendo aqui, tem o x como um fator comum e ele pode ser colocado em evidência. Logo, AX mais BX é igual a x que multiplica A mais B. Se você, por acaso, efetuar a distributiva, ou seja, x vezes A mais x vezes B, você volta para a expressão não fatorada, certo? Agrupamento. A ideia do agrupamento, ele é basicamente aquilo que a gente fez inicialmente, né? Então, você começa tentando agrupar os termos que possuem ali um valor que pode ser colocado em evidência. Por exemplo, aqui, ó, AX mais BX mais AY mais BY. Perceba que o x pode ser colocado em evidência. Perceba que o y pode ser colocado em evidência. Então, você faz isso. Só que ainda existe uma adição entre as expressões aqui. E isso não pode acontecer. Tá? Para ser a forma fatorada, tem que ser produto. Então, a gente vai mais uma vez colocar um fator comum em evidência. E veja, A mais B está multiplicando x. A mais B também está multiplicando y. Logo, colocando A mais B em evidência, vamos chegar em x mais y, que multiplica A mais B. E essa é a forma fatorada. Trinômio quadrado perfeito. Então, o trinômio quadrado perfeito, ele vai ser visto e encarado da seguinte forma. Primeiro, a forma da adição dele. Toda vez que você tiver um valor ao quadrado mais duas vezes esse valor vezes um segundo valor, mais esse segundo valor ao quadrado, ou seja,
quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, você pode reduzir isso a primeiro mais segundo, tudo isso ao quadrado. Também será chamado de produto notável em outro momento. A diferença, né, dentro do quadrado perfeito em um trinômio vai ser vista da seguinte forma. Se você tem um valor ao quadrado menos 2 vezes esse valor vezes um segundo valor mais o tal segundo valor ao quadrado, você pode reduzi-lo a menos b, ou seja, primeiro menos o segundo, tudo isso ao quadrado. Diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados acontecerá da seguinte forma. Você tem um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado, tá? Aqui, ó, um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado. Isso poderá ser escrito como um produto entre expressões da seguinte forma. A mais B, ou seja, o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Foi fatorado. Cubo perfeito, a soma do cubo perfeito. Como que isso será apresentado para a gente? Então, toda vez que você tiver o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, você pode simplificar tudo isso como primeiro mais segundo, tudo isso ao cubo. Pronto, foi fatorado. Cubo perfeito, a diferença disso daqui. Como é que vai acontecer a diferença de um cubo perfeito? Bom, normalmente vai aparecer para você como o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Como será simplificado, né, pela fatoração? Primeiro menos o segundo, tudo isso ao cubo. Bom, pessoal, terminamos por aqui nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima e bons estudos!